Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor. Quantos estão felizes com Jesus nessa noite? Nessa noite Deus tinha uma palavra para o teu coração. Você não sairá da mesma forma que você entrou. Deus tem destino para a sua vida. Vamos abrir nossas Bíblias na carta de Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1. Do verso 1 ao 4. Assim diz a palavra do Senhor. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos dispersas entre as nações, saudações. Meus amados irmãos, considerai-vos por motivo de júbilo o fato de passardes por diversas provações, porquanto sabeis que a prova da vossa fé produz ainda mais perseverança. E a perseverança tem plena ação, a fim de que sejais aperfeiçoados e completos, sem que vos falte virtude alguma. Eu quero usar como tema nessa noite, chegando à maturidade cristã. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor, nessa noite eu me coloco diante da Tua presença, Pai. E eu reconheço a minha pequenez. Eu reconheço quão falho eu sou nessa noite. E eu preciso de Ti, Senhor. Que essa mensagem não venha sair de mim, mas que seja o Teu próprio Espírito pairando sobre a igreja, Senhor. Fala conforme Te apraz nessa noite. Não aquilo que eu quero falar, mas aquilo que a Tua voz, que som da Tua igreja, necessita falar com ela. Que eu diminua e que apenas o Senhor apareça. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar, igreja. Dando glória a Deus. Irmãos, a vida cristã não é uma colônia de férias. Não é um parque de diversões. Não ficamos em uma redoma de vidro. A vida cristã é uma batalha. Quando aceitamos Jesus, quando nascemos de novo, o nosso velho homem foi sepultado. Aquele que estava morto agora passou a ter vida. E agora nasceu um novo homem. E esse novo homem precisa crescer, desenvolver e amadurecer. É sobre a maturidade cristã que eu quero falar nessa noite, igreja. O apóstolo Tiago, ele escreve essa carta porque a igreja estava sofrendo, irmãos, por uma razão. Os cristãos, eles tinham uma boa teologia, eles eram bem ensinados, mas a sua teologia estava divorciada com a sua vida. Ou seja, eles entendiam a mensagem do Evangelho, eles entendiam a pregação do Evangelho, mas na hora de aplicar a mensagem do Evangelho, a vida deles era totalmente diferente com aquilo que eles acreditavam. Ou seja, eles viviam cocheando em dois pensamentos. Mas eu quero te dizer, igreja, que a vida cristã é muito mais do que isso. É um verdadeiro novo nascimento. Deus te chama cheio de bagagens, mas você precisa deixar essas bagagens quando está andando pelo caminho que Ele trilhou para a sua vida. As bagagens precisam ser deixadas para que você viva o extraordinário de Deus. Quando nós somos crianças, igreja, nós não levamos a vida tão a sério. Não temos tanta responsabilidade. A vida tem muitas cores. Mas a partir do momento que nós começamos a crescer e a amadurecer, essas cores parece que vão mudando de tonalidade. A vida vai perdendo o brilho. Porque junto com a maturidade, vêm as aflições da vida. E Cristo estava usando essas aflições para tratar com aquele povo. E quem era aquele povo? Aqueles crentes judeus eram aqueles que estavam no dia de Pentecostes. Eles foram transformados pela palavra.
Mas quando eles foram dispersos, irmãos, muitos deles estavam negociando com o pecado. Eles falavam que eram cristãos, mas ainda estavam negociando com a sua velha natureza. E Tiago escreve essa carta justamente para que aquele povo amadurecesse na fé. Deus também requer de cada um de nós, irmãos, que a gente cresça, se desenvolva e amadureça espiritualmente. Você não pode ser um bebê na fé para sempre. É preciso crescer, porque o lugar que Deus quer te levar, do jeito que você está, não dá para você chegar. O destino que Deus tem para a tua vida vai requerer de você mudanças, novos hábitos, novas atitudes. O velho homem precisa estar crucificado com Cristo na cruz. E agora a nova criatura precisa fazer parte da tua vida. Porque Deus tem um destino para você. Deus tem um propósito para você. Deus tem um plano para a tua vida. E você precisa tomar posse daquilo que Deus planejou para você. E o diabo, sabendo disso, ele começa a enviar para você as distrações. E o tempo vai passando, e você ainda está um bebê na fé. E o tempo vai se prolongando, e você ainda não cresceu, nem amadureceu. Mas Deus me chamou aqui nessa noite para te dizer: hoje você vai ser um crente maduro em nome de Jesus. Aleluia! Deus estava usando as circunstâncias para levá-los à maturidade. E de que forma, igreja? Eles iam sofrer. Eles iam passar pela prova de Deus. Talvez você se questione: por que tanta prova? Por que tanta luta? E parece que eu não saio do lugar. Entra ano e sai ano, e é a mesma luta, e é a mesma prova. Deus está querendo te amadurecer. Mas para que Ele te amadureça, você precisa estar na posição de Deus. É preciso abrir mão de tudo aquilo que fere a glória de Jesus. Os velhos hábitos, as velhas atitudes precisam ser deixadas de lado. Esses crentes, eles eram verdadeiros crentes, mas eram perseguidos. Eles eram cristãos, mas eram afligidos, eram atribulados, eram roubados. Porque nós não estamos em uma redoma de vidro, nós vamos passar nessa terra por aflições. E essas aflições têm um propósito de nos amadurecer. Porque Deus quer pegar um coração de pedra e transformar em um coração de carne. Aleluia. Através das circunstâncias, Deus muda o nosso coração. Quando a gente não se volta a Ele de livre e espontânea vontade. Ele é Deus do universo. E Ele não perdeu o controle da minha vida. Ele não perdeu o controle da tua vida. Tudo está na mão de Deus. Ainda que você não tenha a mesma fé do passado, Deus não perdeu o controle. Ele te conhece. E Ele sabia tudo o que ia acontecer. Irmãos, Deus não vai nos livrar das provas. Ele vai nos livrar na prova. Deus não livrou Sadraque, Mesaque e Abidnego da fornalha. Deus livrou eles dentro da fornalha. Deus não livrou Daniel de ir para a cova dos leões. Deus livrou Daniel na cova dos leões. Da mesma forma, Ele vai fazer assim na minha vida e na tua. Diante dos problemas, diante das provas de Deus, Ele vai começar a gerar aquilo que Ele quer para a tua vida. Aleluia! Deus está no controle, irmãos. E por vezes nós questionamos a Deus.
Nós queremos muitas vezes colocar Deus na parede, como se Ele fosse um garçom para cada um de nós. Senhor, por que eu não saio dessa prova? Senhor, por que eu perdi o emprego? Senhor, por que aquela pessoa morreu? Senhor, por que o Senhor não está me ouvindo? Da mesma forma, Jó fez 16 vezes. Enquanto Jó estava questionando a Deus, enquanto Jó estava nos porquês da vida, Deus estava em silêncio. Mas quando ele parou de colocar Deus na parede, saiu da autodefesa e começou a adorar o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Deus começou a falar com ele, aleluia. Não pergunte por quê, mas para quê você está passando o que está passando. E ele ficou, irmãos, passando por aquele processo, porque Deus queria amadurecer Jó. No capítulo 42 do seu livro, ele vai dizer: antes, eu só te ouvia de ouvir falar, mas agora, depois da prova, depois que eu tive experiência contigo, os meus olhos, Senhor, te veem. Não há como ter experiências com Deus, ter intimidade com Deus, sem passar primeiro pela prova. E a prova que Deus manda na nossa vida, não é com o objetivo de nos matar, não. Ele quer nos elevar para uma nova posição. Mas antes de Deus nos elevar, irmãos, primeiro Ele vai tratar conosco. Por quê? Para que você cumpra o propósito dEle, você precisa estar preparado. Não apenas exteriormente, vestindo uma roupa bonita, vindo para um culto, não. Deus quer tratar no seu interior. Ele quer te fazer e me fazer uma nova criatura. Porque não há como fazer a obra de Deus se as coisas velhas ainda estão na minha vida. Precisamos crescer na graça e no conhecimento de Deus. Precisamos deixar o nosso velho homem para trás. E isso muitas vezes só será possível quando as provas vierem para com a nossa vida. Mas Deus, irmãos, que vê e sabe de todas as coisas, está no controle. Quem crê que Deus está no controle? Ele está no controle. Ele, melhor dizendo, Ele nunca perdeu o controle. Nós é que somos desobedientes, irmãos. Há uma inclinação nossa para o que é errado. Quando nós não conhecíamos o Senhor Jesus, quando nós não entregamos o nosso coração para Ele, vivíamos entregue a todos os tipos de paixões que Deus desaprovava. Vivíamos entregues ao pecado. Mas quando o amor dEle nos alcançou, quando a graça dEle veio até nós, porque nós somos salvos pela graça, não por aquilo que nós fazemos. Quando Ele nos encontrou na estrada de Damasco, agora os nossos olhos se abriram. Nós começamos a entender o que é certo e o que é errado. E agora o que Ele quer de mim e de você é apenas uma coisa: relacionamento. Porque o Evangelho não é uma religiosidade. O Evangelho é um relacionamento, é uma intimidade com o próprio Cristo. As denominações não podem salvar. As placas de igreja não podem salvar. Quem vai te salvar e me salvar é aquele que foi pregado na cruz, aleluia. Nós somos salvos por aquilo que Ele fez e pagou por nós, igreja. E qual é o objetivo de Deus tratar conosco? Ele quer que a gente prossiga. Ele quer que a gente caminhe rumo ao destino e o propósito de Deus. Já percebeu que quando a gente está em desobediência, a gente fica travado? A gente não caminha, a gente anda em círculos. Por quê? Porque o pecado nos acusa.
O pecado nos leva à morte espiritual. E o diabo, todos os momentos, está soprando no nosso ouvido: você é um hipócrita. Você está na igreja, mas não vive como um cristão. Você diz que é, mas não é. É assim ou não é, igreja? É assim que muitos cristãos estavam quando Tiago escreveu essa carta. Eles estavam cocheando em dois pensamentos. E Tiago fala uma coisa mais: se vocês estivessem passando pela prova, essa prova vai levar vocês à maturidade cristã. E se vocês não tiverem sabedoria, peçam a Deus, porque Deus vai dar. Diante das provas da vida, quando você não saber para onde ir, olhe não para os lados, olhe para cima, olhe para Deus, e Ele tem direção para a tua vida. Ele tem destino. Peça sabedoria a Deus, mas não duvidando, porque aquele que duvida não recebe, igreja. Nós não podemos dizer que cremos e com as nossas atitudes nós despregarmos tudo aquilo que professamos outrora. Ou você serve a Deus, ou você não serve a Deus. Eu não estou dizendo aqui que nós tenhamos que sejamos perfeitos. Nós nunca seremos perfeitos, somos pecadores. O que eu estou dizendo é que se você se entregar para Jesus, se você tiver um relacionamento com Ele, Ele vai te dar escape, Ele vai te capacitar através do Espírito Santo para viver uma vida em novidade de vida. Você não será escravo do pecado, porque não foi para isso que Cristo se sacrificou. Você será livre e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ele é a verdade que liberta, igreja. É preciso se tornar maduro na fé. Não podemos, igreja, ainda ser crianças. Você precisa entender que a batalha que você está enfrentando e enfrenta todos os dias não é física, ela é espiritual. E por ser espiritual, você não tem como vencê-la com a força do seu braço. Nós precisamos do revestimento de Cristo na nossa vida. Nós precisamos do Espírito Santo. Nós precisamos das armaduras de Deus. Está doendo? Está parecendo que não vai acabar essa prova? Não se preocupe. Deus está trabalhando não contra você, mas a favor de você. E essa prova não é para te matar, é para te elevar para o propósito dEle. Aleluia! Deus tem as suas formas de nos atrair, irmãos. Em seguida, Tiago fala que o irmão humilde, simples, ele deve se alegrar na sua pequenez. E o irmão que é rico, ele deve se humilhar, ele deve se quebrantar, porque tudo isso aqui vai passar, igreja. Você pode ser rico na terra, mas eu quero te dizer, a maior riqueza não está aqui, a maior riqueza está no céu, aleluia. A maior riqueza está na eternidade, glória a Deus. Onde o olho não viu, o ouvido não ouviu e não desceu ao coração do homem, Deus preparou uma morada para a tua vida. Ele tem um propósito. E Tiago diz no verso 12: feliz a pessoa que persevera na provação, porquanto após ter sido provada, receberá o prêmio da coroa da vida, que Deus prometeu aos que amam, aleluia. Quando nós sofremos, quando nós padecemos, nós estamos carregando as marcas de Cristo, igreja. Não existe uma igreja sem sofrimento, não existe uma igreja sem adversidade, não existe uma igreja sem aflição, aleluia. Em toda era da igreja, os cristãos passaram por adversidades, e comigo e com você não vai ser diferente. O problema não é estar na adversidade, o problema é estar sozinho nela. Mas quando nós temos Jesus do nosso lado, a tempestade pode vir, a adversidade pode vir, o dia mau pode vir, vai doer, vai, mas nós permaneceremos de pé, porque Ele vai nos sustentar, aleluia. Ele nos sustenta, igreja.
Ele continua, meus amados irmãos, verso 16: não vos permitais ser enganados. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há oscilação, como se vê nas nuvens inconstantes. Ou seja, tudo que há de bom, tudo que há puro, tudo que é puro, tudo vem do alto, igreja. Não há nada de bom em nós. Se você se acha bom, você deve repensar isso. Porque se há algo bom que as pessoas observam na sua vida, não é você, é Cristo. Quando nós damos legalidade a Ele, Ele começa a operar na nossa vida. E esse operar não é apenas para cada um de nós, Ele começa a contagiar as pessoas que estão ao nosso redor. É preciso ser maduro na fé. E ele diz, irmãos, no verso 19: assim, meus queridos irmãos, tenham esse princípio em mente. Toda pessoa deve estar pronta para ouvir, mas tardia para falar, e lenta para se irar, porque a ira do ser humano não é capaz de produzir a justiça de Deus. Aleluia! A ira não pode fazer parte mais da sua vida. Você é uma nova criatura. Eu não estou dizendo que nós não vamos um dia ou outro passar por esse momento de ira. Eu estou falando do estilo de vida. Nós não podemos viver irados, porque a ira não vem de Deus. O que vem de Deus é a paz, é a longanimidade, é a mansidão, é o domínio próprio. Esses são os frutos do Espírito. Aleluia. Deus é maravilhoso, igreja. E ele continua, portanto, livrando de toda a impureza moral e aparência da maldade, recebe humildemente a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa vida. Sede praticantes da palavra, e não simplesmente ouvintes, iludindo a vós mesmos. Porquanto se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, é semelhante a um homem que contempla o próprio rosto no espelho, e depois de admirar a si mesmo, sai e logo se esquece da sua aparência. O que nós tratamos no início da mensagem, esses cristãos tinham uma boa teologia, mas a sua vida estava divorciada com a teologia deles. Porque eles estavam na igreja, mas ainda não haviam nascido de novo. Eles estavam na igreja, mas ainda não tinham se entregado por inteiro a Jesus. Como Isaías disse: o povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Não basta apenas professar Jesus, é preciso ser igreja aonde quer que você vá. Porque a maior pregação, irmãos, é o seu testemunho. As pessoas querem ver o Cristo brilhando na sua vida. E muitas vezes o silêncio vai falar mais do que muitas palavras. Você precisa amadurecer na fé. Você precisa entender que o que Deus tem para a tua vida é maior do que você pensa, igreja. O que Deus tem para cada um de nós é muito maior. Às vezes nós olhamos para cada um de nós e dizemos: não, eu não me vejo fazendo isso, eu não me vejo nessa área determinada. Irmãos, quando Deus nos chama, não é mediante aos nossos méritos, não é mediante a nossa capacidade, não. Ele chama, capacita, supre, envia, respalda e batiza com o Espírito Santo. Ele é Deus do universo. E não, o dom que nós temos não é nosso, é emprestado. A ferramenta que tu tem não é tua, é emprestada, é dele. E vai chegar um dia que ele vai pedir essa ferramenta de volta. Quando Jesus voltar, o que você vai entregar para ele? Será que ele vai te encontrar trabalhando para ele, ou será que você vai ficar ainda de braços cruzados, sem fazer nada para Jesus? Será que você ainda vai ficar olhando para os lados, olhando para as pessoas que estão na igreja, olhando para as pessoas que estão fora da igreja, e vai deixar de olhar para Jesus? Um crente maduro, irmãos, ele entende que os problemas não são externos, são internos.
A luta é e sempre será espiritual. Não são as pessoas o teu problema, o problema é o que está agindo na vida delas. Entenda nessa noite, seja maduro na fé. Seja maduro como cristão, igreja. Porém, a pessoa que observa atentamente a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas praticante e zeloso, será muito feliz em tudo que empreender. Quando a gente começar a praticar a palavra, tudo que a gente colocar a nossa planta do pé vai dar certo. Por quê? Porque Deus vai estar conosco, aleluia. Quer que as coisas dêem certo para a tua vida? Coloque Deus em primeiro lugar e Ele vai cuidar do resto. Coloque Deus como primícia. Coloque Deus como o Senhor da sua vida. Para finalizar, ele diz: se alguém se considera religioso, mas não refreia a língua, engana-se a si mesmo. Sua espiritualidade não tem valor algum. A religiosidade que Deus, o nosso Pai, aceita como sincera e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades, especialmente não se deixar corromper pelas filosofias mundanas. Igreja, eu posso falar de Cristo, eu posso falar que sou salvo, mas se eu também não tiver obras, do que vai valer a minha conversão? Eu não estou falando que as obras me salvam, mas nós somos salvos para as obras. Eu não faço as obras para ser salvo, mas eu faço as obras e pratico elas porque eu fui salvo, porque Cristo mudou o meu coração, porque Cristo mudou a minha mente, porque Cristo está na minha vida. Deus quer que nós nos tornemos maduros na fé, a ponto de levantar outras pessoas que estão caídas. Mas como eu vou levantar alguém se eu ainda me encontro imaturo? Como eu vou ensinar alguém se nem a Bíblia eu estou lendo? Como eu vou ensinar alguém se eu apenas sou um ouvinte e não praticante da palavra? Precisamos repensar a nossa vida, igreja, porque Jesus está voltando. Ele está voltando e Ele vai vir no abrir e fechar de olhos. Não basta falar, temos que agir. Quer ser maduro na fé? Se prepare. As provas vão vir, mas com um objetivo: te aprovar. As provas vão vir para te amadurecer. As provas vão vir para te dar uma nova visão do cristianismo. Deus quer tratar com o nosso coração. Os nossos olhos estão enxutos demais, o nosso coração está duro demais, e Deus precisa mover as coisas para que nós estejamos no propósito dEle. Se prepare, porque isso vai acontecer. Deus está mudando as circunstâncias para não perder você, para não perder a sua alma. A sua alma é importante para Jesus. Você é importante para Deus. Entenda nessa noite. Ainda que as pessoas não te entendam, ainda que as pessoas não te dêem o valor devido, Deus, Ele entende você. Deus, Ele te conhece. Antes da fundação do mundo, Ele te escolheu para um propósito. E você vai viver em nome de Jesus os planos e os projetos de Deus. Eu não sei se há alguém aqui que não entregou a vida para Jesus. Eu não sei se há alguém aqui que está afastado, que entende que precisa amadurecer na fé, que entende que precisa nascer de novo. Se há alguém aqui nesse momento, vem aqui à frente e o pastor vai orar por você. Eu queria que a irmã Graciane adorasse a Deus, ligeiramente. E enquanto ela adora a Deus, Deus está trabalhando em nosso interior, igreja. Se você vê que algo não está certo e precisa ser endireitado, hoje é o dia. Hoje é o momento. O amanhã, entenda, só pertence a Deus. Você não tem muito tempo, eu não tenho muito tempo. É preciso se entregar para Jesus. Ela vai adorar. E eu peço que a igreja se coloque de pé.
Enquanto ela adora, fecha os olhos. Começa a falar com Jesus. Amém. Glória a Deus.